Bom dia, Milena. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Mábia. Vamos que vamos para a nossa aula de hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia. A luz está um pouquinho... Está dando um reflexo aí bem indigesto. Muito bem, muito bem. A famosa Milena, famoso Bernardo e famosa Mábia. Bom dia a todos. Muito bem. Show. A Bárbara está entrando também. Show do milhão. Beleza. Espera aí que eu acho que estou... Muito bem. Tudo bem, Bárbara? Tudo tranquilo? Sim. Seja bem-vinda. Bom dia. Muito bem. Vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Vamos começando quem já está presente no horário aqui. E eu vou começar já fazendo para vocês o seguinte. Você gosta de qual tipo de história, Mábia? Que tipo de história que você gosta? Como assim, tipo de história? Você gosta de ouvir histórias? Não. Nem ler, nem ver, nem ouvir? Não, ler sim. Mas, tipo, alguém contando pra mim, eu não entendo nada. Você gosta de ler histórias? Sim, ler livro. Tá. Quais histórias de livro você mais gosta? Eu gosto muito de clichê, romântico, drama e religioso. Ok. Bernardo, você gosta de qual tipo de história? Eu gosto de comédia, religioso, drama também gosto. Beleza. Bárbara, você gosta de quais tipos de histórias? Eu gosto de fantasia, comédia, romance, de terror. Eu acho que é só. Beleza. Vamos lá, Milena, você gosta de qual tipo de história? De alguém contando só pode ser de terror. De alguém contando assim. De alguém contando de terror? Mas ler mesmo, suspense ou terror também, ou religioso. Rebeca, já chega já, bom dia. Já chega já recebendo a pergunta aí na veia. Rebeca, você Oi. gosta de qual tipo de história? Tipo de filme, assim? Pode ser de filme, de ler, entendeu? De ouvir alguém contando. Sei lá. Comédia romântica. Histórias. Dependendo da história, se for muito triste, eu não gosto, né? Mas eu gosto de história de drama, assim. Eu gosto. Sim. Eu gosto, por exemplo, eu sou muito eclético, né? Gosto de muita coisa. Eu só não sou muito fã de terror. Não é por medo, não, porque eu acho que terror, Eu eu acho também. uma coisa mais opressiva, assim, um ambiente, sei lá, esquisito. Desnecessário. Eu não gosto muito. Porém, eu acho interessante aqueles filmes que são histórias inteligentes, entende? Que faz você ficar intrigado, plugado até o talo para você descobrir o significado daquele negócio, né? Então tem alguns filmes que são complexos assim, mas eu me amarro em filme assim. Mas sabe que tipo de história que eu gosto? Histórias medievais, histórias assim tipo gosto muito de história medievais, história assim de como é que eu vou te explicar? Não tem tipo vikings assim, a história de povos antigos assim, pô, eu acho muito top. E aí eu paro para ouvir essas histórias assim. Também me amarro em uma comédia bem feita,
Comédia bem feita, não é Bom dia, apelação, tio. não. Bom dia, Maria. Deus te Eu vou ligar abençoe. a câmera, peraí. Tem comédia que o pessoal é tão bobo que chega a ser ruim, né? Isso, chega a ser chato. O negócio é uma bobeira, tanta bobeira Ô, desnecessária que acaba sendo horrível. professor, eu também gosto de comédia, mas em relação a ler livro, eu acho que terror ou suspense prende mais, sei lá. É, para ler. De nada a pessoa filme, eu fala assim, prefiro aí de ver. repente isso aconteceu eu. Aí eu fico. Aí no final da página tem isso. E ela, aí eu fico lá, não, eu tenho que ler mais. Aí eu vou lendo. Não, é interessante. Então, por exemplo, eu gosto muito de história também, assim, quando a pessoa me conta algo que aconteceu na vida dela que foi muito difícil e ela superou, sabe, a história de vida real. Putz, tipo, não tem aqueles cartas para Deus, o menino do pijama listrado, o menino que descobriu o vento. Já viram já leram esses livros? Tem um livro e tem um filme, né? Eu Mas só se vi o você filme. viu o filme, tem. Já viu, Maria, esse filme? O Qual menino, filme, o tio? menino do pijama listrado? Já vi, já vi. É triste pra caramba, né? É muito triste. Muito triste, cara. Pô, quando acontece aquele negócio, que para quem não viu, quando acontece aquele negócio que um vai lá procurar e não acha mais. Sim, aí ele tenta daquele negócio lá. Nossa, Deus do Nossa, céu! Aquilo é forte demais. Agora deixa o pessoal para ficar na muito ruim. dúvida. É muito bom o filme, mas ele é muito ruim ao mesmo tempo. Ele Acho é que muito bom. E aquele filme também, que é um livro, né? Na verdade, eu prefiro ler o livro porque você tem mais detalhes. Quando você lê o livro e vê o filme, você fala, uau, o que é isso? Você fica assim, cara, tá faltando aquela cena, tá faltando aquele negócio, tá faltando aquilo tudo. Porque quando você lê o livro, você vai imaginando os detalhes, entendeu? Que vai eu não li o contando. livro dele. O Nossa, livro é cara. muito melhor. O livro é muito melhor. O livro é O muito melhor. professor, Oi, calma aí, que eu esqueci que eu ia falar. bugou. Teve um livro que eu li, o Cinderela Pop, aí estreou no cinema, eu vi. Então é isso. Que droga é essa? Era muito melhor, a minha imaginação foi melhor. Eu fazia Exatamente. O tudo que eu livro. quisesse. Então, eu tô começando com o pessoal que chegou agora também boiando aí. O livro dá pra imaginar, é Ativem as muito câmeras aí, que maneiro. eu não tô vendo ninguém. Tem metade da turma aí com a câmera desativada. E aí, olha só que interessante. Nós estamos falando aqui sobre que tipos de histórias nós gostamos, né? Então, eu também gosto de ação, gosto de tudo isso. Mas histórias da vida real, para mim, são coisas que são marcantes demais, história da vida real. Vamos lá, deixa eu ver. Davi, você gosta de quais tipos de histórias que contem, de ler, de ver? Eu gosto de história de quando envolve esporte. Histórias de... Quando envolve esporte, tipo. Quando envolve esporte, tipo Desafiando Gigante, que tinha É muito legal. É muito entendeu? legal. Tipo beisebol, basquete, futebol, coisas mas que envolvem esporte, mas que envolve superação, envolve aquelas coisas todas assim, né, que estão envolvidas, né? Legal, legal. Deixa eu ver mais alguém aqui. Vamos lá, Maria. Oi, tio. Peraí que eu tô terminando de arrumar o material aqui na sala. Então Tá, lembrei que eu ia falar. Eu Tá, então enquanto isso, geralmente, Miliana fala. eu só choro com filme de cachorro. Não consigo chorar. Tipo, eu não consegui chorar com pijama listrado, só de cachorro. Ah, tá, nunca tinha visto Não consegui chorar, Mariana, com o pijama listrado. Nunca tinha visto esse filme Só com do de cachorro cachorro. listrado Pode também, não. morrer o cara Não tem principal do cachorro filme. Eu vou listrado. chorar quando o cachorro morre. Mas veja Exatamente. bem. Pô, aquele pijama listrado Tipo, é pesado. aquele estarei aí pra teu lado. O cachorro vai com o dono tudo. As histórias, elas são importantes porque elas conectam. As histórias conectam com a gente. De alguma forma, a gente conecta com a história, né? Por exemplo, cadê Hugo? Cadê o... Oi. Então, é o seguinte, qual o tipo de história que você que se conecta, gosta de ver, de ouvir?
De ação. De ação. Deve ser a internet que está chegando tarde lá para ele, que demora um século para responder. Deve ser a internet. Tava pensando. Tranquilo. Então é o seguinte, vamos lá. Histórias de ação. Eu gosto de histórias também da vida real. Eu gosto muito do tipo de história. Bernard, você gosta de qual tipo de história? Eu gosto de história, assim, de fatos verídicos. Sim. Ação. Eu também. As histórias da vida real são top, cara. Eu acho maneiro demais. Que não é um negócio só que é fictício, né? Tu vê que isso, né, o lance aconteceu ali. Clara. Letícia Souza. Eu gosto muito de história de suspense, coisa baseada em crimes, essas coisas assim. E algumas de terror. Ah, tá. Eu me amarro em série de coisa policial, gênero assim, de Sério? investigação. Ó, Eu fez uma gosto muito. indicação. Tem uma chamada Border Town. Alguma coisa assim, boa. Tá, Border. Eu gosto muito, gosto muito. Então, por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Porque você sabia que Jesus ele era mestre em contar histórias. Jesus era fera de conectar com o povo, com as histórias que eles mais vivenciavam. Por exemplo, as histórias da vida real, elas têm grande impacto na vida das pessoas, porque elas sabem que não é ficção. Então Jesus pegava e contava algumas histórias que eram histórias que aconteciam diariamente na vida real, na vida das pessoas. Imagina eu contando o seguinte, chegar para assim, havia um menino que tinha um irmão mais velho e eles moravam juntos na mesma casa. Já a sua mãe e seu pai, eu estou falando aqui, quem já tem um outro irmão mais velho já se conectou na história que eu estou contando. Já percebeu isso? Tipo, eu estou falando assim, ó, existia uma criança, existia um filho que tinha um irmão mais velho. Eles moravam na mesma casa. E aí pronto, quem já tem outro irmão já já fica, ou que é mais velho, ou que é mais novo, já se conecta com a história. Percebe que eu não estou falando eu estou criando uma história aqui agora, mas só que quem já tem um irmão, vai se conectar. Vai falar assim, opa, sou eu sou o irmão mais velho. O outro fala assim, não, eu sou o irmão mais novo. E aí já começa a se conectar com a história, e a história vai indo e a pessoa vai se conectando. Jesus fazia isso. Hoje eu estou falando um pouquinho, a Clara botou aqui, inclusive, que ela gosta de terror e suspense, que é muito bom. Eu gosto muito de The Walking Dead. E eu, por exemplo, não sou fã de terror, é engraçado. Não sou fã de terror, não gosto de terror, mas eu acho maneiro. Tem um filme de terror engraçado. Cara, é sério, tem pouca coisinha de terror. Mas o resto é tudo comédia. Porque o nome é Pequeno Demônio. É um garotinho, só que ele tem poderes. Aí ele fica fazendo brincadeirinhas com as pessoas, né? Aí a mãe dele arruma um novo namorado. Aí ele ficou implicando. Aí tá bom. Mas aí depois eles começaram a se entender. Nossa, muito legalzinho. Legal. Então tem filmes que inspiram. E Jesus ele pegava então histórias para poder inspirar as pessoas, para fazer as pessoas refletirem, né, sobre elas. Por exemplo, Jesus pega parábolas. Você sabe o que significa parábola? Não vai ler errado, não. Porque Jesus está mandando te parar de jogar bola, parabola. Não é isso, não. É parábola, né? Exatamente Jesus fazia, ele explicava situações complexas que eram Se você quer, preste atenção, vou dar uma dica aqui para você, se você quer fazer as pessoas te entenderem, já percebeu que muitas vezes, em algumas avaliações, na maioria das avaliações que eu faço, eu peço assim, dê um exemplo, já percebeu?
E quando eu boto na avaliação assim, eu falo assim, você quer que ela faça isso, você dê um exemplo. Por que eu estou falando para você dar um exemplo? Vamos lá, Letícia Souza. Vamos lá, Maria. Para poder, sei lá, pensar mais sobre aquilo, tentar se encaixar na história. Tá chegando. Vamos lá, Rebeca. Você perguntou pra mim? É. Ah, tá. Qual é a pergunta? Por que geralmente eu peço para a pessoa dar um exemplo nas avaliações, uma pergunta, às vezes que é mais complexa, e eu pergunto assim, ó, dê um exemplo. Por que você acha que eu peço isso? Pra ela, às vezes, determinada pergunta, pra ela ver se tem alguma. Se ela já viveu alguma coisa parecida, se ela já conhece algo parecido. Uhum. Ou seja, de alguma forma você conectar um exemplo, uma história, para que talvez na história você consiga perceber aquela relação que se tem com aquela pergunta, com aquela informação. Então, uma história, toda vez que você quiser explicar alguma coisa para alguém de uma maneira que ela consiga compreender de certa forma, utilize histórias, utilize metáforas, utilize histórias que vão ajudar a pessoa a entender, tá? Então, eu já contei para vocês a história do sapinho, já? Da corrida dos sapinhos? Lembra da corrida dos sapinhos? Bernardo, já ouviu, já? Da corrida dos sapinhos? Não lembro, não. Que tinha uma corrida de sapinhos, né? Lembra, Bernardo? Que eu já contei isso para a turma de vocês, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Clara tá botando, já vi a Anabelle, 1, 2, 3, tá louca. A corrida dos sapinhos é como se fosse o seguinte, não dá para demorar tanto para contar, mas vou resumir aqui. A corrida dos sapinhos é como se fosse vários sapinhos. Todo mundo aqui é um sapinho, tá? Imagina que você é um sapinho. E nós estamos numa corrida. Sendo que nessa corrida, o caminho da prova é dado só na hora. O caminho da prova é dado só na hora. Então ninguém sabe qual vai ser o caminho da corrida. Só tem que seguir o mapa, tem que seguir o GPSzinho que vai mostrando. E aí, você pega ali a sua corrida, vai embora e todo mundo sai correndo. Todo mundo sai correndo. E vai embora. Todo mundo sapinho. Vai pulando. E aí, quando chega num certo lugar, existe uma armadilha em que todos os participantes que estavam correndo caem. É um buraco gigantesco que caiu todo mundo, estava disfarçado de pessoa correndo, foi um por um caindo, que era depois de uma curva, então depois que essa curvinha acabava, bluf, 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 todo mundo ia caindo. E todos três estavam tentando sair daquele buraco porque ele era alto e tinha grandes dificuldades e começava a sair, todo mundo tentando, até que foi parando um por um, foi desistindo, cansando, desistindo, mas tinha um sapinho que continuava tentando. E aí, sabe aquele pessoal que fica torcendo, que fica em volta, né? Que ficou aquele buraco, se chegaram os torcedores sapos, né? E todos os sapos ficaram lá olhando e falando, vai dar não, vocês não vão conseguir não, essa prova está muito difícil, vocês não vão conseguir. Cada um foi desistindo, mas um sapinho continuava, todo mundo falando assim, rapaz, desiste, você não vai conseguir. Ele conseguiu, num certo pulo, um sapinho, botou o pé num pedacinho que tinha assim, de uma fresta que tinha no buraco, ele botou o pé ali e conseguiu sair do buraco. Uau! E ele foi embora, chegou na linha de chegada e aí chegou o repórter sapo lá, né? Chegou o repórter sapo lá, fez a entrevista com ele. Senhor Sapo, como é que você conseguiu ser o vencedor dessa corrida que era a mais difícil de todos os tempos? E ele ficou assim, ó. Pegou, tirou um tampão que estava nos ouvidos, porque ele gostava de colocar um tampão nos ouvidos, porque ele gostava de se concentrar e não ouvir nada. Ele se concentrava só naquilo que ele estava focado.
Moral da história. Às vezes, nós entramos em dificuldades e nós não conseguimos sair de dentro dessas dificuldades porque damos ouvidos para os outros. E não focamos na linha de chegada, que é a nossa vitória, que é o lugar aonde a gente tem que chegar. Viu? Contei uma historiazinha rapidinha que tem um fundo de moral. E aí o que eu quero ensinar é que você tem que parar de ficar dando ideia para o que os outros falam, para deixar você permanecer no estado que você está, no buraco que você está e no problema que você se encontra. Então a gente tem uma grande vantagem aí, né? Beijo da mamãe aí, beleza. E aí a gente tem essa a gente tem essa preocupação de como, através de uma história, você trazer um princípio. Jesus pegava e fazia isso. Ele pegava histórias e simulava histórias do dia a dia para poder ensinar. Ele atraía as pessoas através das histórias. Você já pode perceber que, geralmente, eu começo as aulas também contando uma história ou falando alguma coisa, porque a história ela ajuda você a se conectar, tá certo? Então, é muito importante a gente ter isso aí. Então, Jesus, com as suas parábolas, ou seja, com as suas histórias que traziam um princípio, traziam um ensinamento, Jesus ajudava as pessoas a mudarem de vida e se comportarem, sabe, segundo o padrão de Deus. Então, Jesus ensinava algumas coisas. Por exemplo, Pedro chegava para Jesus e falou assim, Jesus, o senhor um dia está falando que a gente tem que perdoar as pessoas, mas como é que é esse negócio? Tem que perdoar 7 vezes no dia? Já falei isso com vocês. Você tem que perdoar 7 vezes no dia? Ele disse, não, Pedro, 7 é pouco. 7 é pouco. Imagina, o cara me vacilou comigo 7 vezes no dia. 7 é pouco. Ele já achou que era muito. Aí ele chega e fala assim, não, são 70 vezes 7. Aí ele continua contando a história da seguinte maneira. Quem lembra dessa história? Alguém lembra dessa história aí que eu já contei? Davi lembra, Mábia lembra. Cadê o pessoal que está tudo sumido aí? O pessoal que está sumido aí. Bernardo conhece essa história também. Lembra daquela história do rei, de um rei que perdoou o seu servo e o seu servo ele saiu. Lembro. Lembra que tem, né, que até acho que a parábola do perdão, foi isso que eu compartilhei até com vocês? Acho que eu compartilhei, não foi com vocês que eu compartilhei? Um PDFzinho e tudo? A parábola do perdão, acho que foi. A parábola do perdão. E aí que o rei vai perdoa o seu servo, uma dívida alta, perdoa, beleza. Mas quando esse servo encontra alguém que deve a ele quer matar o cara, porque está devendo, quer cobrar até o talo. E aí o que Jesus está ensinando? Através de história. Fala assim tem que ser vocês também. Vocês devem perdoar. Assim como o pai perdoa vocês têm que perdoar os outros também. Porque vocês também erram. Então tem gente que chega e faz o seguinte, não, para mim pede misericórdia, para o outro manda fogo do céu, queima ele. Mas para mim não, se eu errar comigo não, mas com o outro queima ele bonitinho. Então isso é uma ideia que Jesus traz para a gente e ele usava esse formato de pedagogia, né? Então o que é uma parábola? Parábola vem da língua grega, tá? E significa comparação. Tá bom? Guarde isso aí. Então, a parábola vem da língua grega, que significa comparação. Ele fazia uma comparação da vida real com princípios espirituais para as pessoas entenderem. Tá bom? Então, Jesus sempre trazia as suas mensagens nas parábolas de maneira assim, muito especial. Tá? Então, parábola é o que mesmo, gente? Vem de onde? Qual a origem dela? Grega, origem grego, que significa comparação. Exatamente. Vem de origem grega, que significa comparação. E ele comparava o que, Hugo? Ele comparava o quê? Você está prestando atenção no que a gente está falando na aula? Vamos lá. Bernard.
ele comparava o quê? Bernard? Vamos lá. Bernardo, ele comparava com o quê? Com as histórias que Jesus contava. Jesus usava, então, a parábola significa comparação, beleza? Daí todo mundo está junto. E ele comparava com o quê? Com as histórias do dia a dia, né? Cotidiano das pessoas. Professor, você pode repetir de novo? Ai, meu Deus do céu. Oi, meu Calma bem. aí. Parábola vem de origem grega, significa o que mesmo? Comparação. Obrigada. Significa comparação. E essa comparação, ele comparava o quê? Quem estava começando a falar aí, eu acho que era a Rebeca. História do dia a dia A das história pessoas, do Ele cotidiano pegava a delas. história do dia a dia das pessoas, relacionava o quê? Princípios Ai, espirituais. Então, ele ensinava, a partir de comparação do dia a dia das pessoas, princípios espirituais. Ele ensinava isso para que as pessoas pudessem, então, aprender sobre as coisas de Deus, do reino de Deus. Tá ok até aí? uhum. Beleza? Bárbara, tá ok até aí? Ok, Davi? Maria pegou? O que? Espirituais? Princípios espirituais. Comparar coisas cotidianas do dia a dia com lições espirituais? Isso, perfeito, Mábia. Perfeito. Ok. Exatamente isso. Então ele pegava E, esse. Júlio, Oi, filha. uma das parábolas que eu mais gosto que Jesus conta está em Mateus 22. Eu até peguei aqui que eu tinha anotado. Eu tenho um Sim. caderninho que eu anoto as coisas que eu mais gosto. Depois eu posso ler? Eu gosto muito, tá? Eu não sei se vai dar tempo, mas vamos ver. A gente conseguindo um tempinho aí no finalzinho, eu libero aí para a gente poder tá vendo, ok? Tá Uhum. bom? Então, olha só. Eles aparecem de maneira assim, cara. Jesus é muito maneiro quando ele conta histórias. E o mestre, ele é fera nessa questão de história, porque ele contava, muitas pessoas ficavam maravilhadas com as histórias dele. Então, ele inclusive, às vezes, ele dialogava, quando ele queria fazer também alguém não entender alguma coisa, ele contava uma história também, e o pessoal não entendia nada do que estava por trás daquilo, ele só explicava para os seus discípulos. Então, era muito interessante. Quando Jesus queria deixar também informação velada, escondida, ele contava uma história e só explicava o que significava aquela história depois, né? Então ele também fazia isso, mas Jesus pegava, ele usava a história como uma ferramenta didática, né, de aprendizado muito grande. Então Jesus, com as parábolas, ele queria ilustrar os seus ensinamentos, né, sobre o reino de Deus, adotando essa maneira de clarear a mente das pessoas, né, trazendo uma coisa totalmente diferente do que ensinava-se na época, né? Eu, por exemplo, eu sou muito favorável. Tem algumas coisas que eu assim, no meio que eu digo assim, estudantil, tem coisas que não entram muito na minha cabeça, né? Mas a gente precisa ter uma flexibilidade maior para as pessoas desenvolverem as habilidades e potencialidades. Então, senão fica muito ali bitolado, muito fechado ali, às vezes acaba atrapalhando. Então, Jesus, ele pega e expande o entendimento das pessoas, falava sobre o reino de Deus de maneira diferente, né, usando a criatividade. Às vezes a pessoa vai ficar pensando, fazendo sempre aquela mesma coisa. E existem maneiras de você trabalhar ou de contar algumas situações na vida, né? Eu vou pedir para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, vou compartilhar a tela aqui um instantinho e vou
Só vou botar aqui o... quadro. Pera só um minutinho. Se vocês vão... Tio, vou desligar a câmera rapidinho, só pra conseguir ver, tá bom? Tá ok. Ó, já botei aqui uma perguntinha para a gente poder entender um pouquinho. Tá? Você vê aí essas duas questões aí, tá? Que resume... Professor, Oi. como é que faz para colar o print do computador em algum lugar lá? Eu esqueci. Eu sempre esqueço quais são os botões. O print screen? O print screen você tem que apertar... Tem aqui, pode ser função print screen, acho, se não me engano. Você pega o print screen, você tira aqui, aí ele automaticamente já tira a cópia. Aí você tem que usar um programa para colocar dentro. Até no WhatsApp eu acho que ele aceita. O WhatsApp eu acho que ele aceita direto. Se você, por exemplo, tirar um print da tela, você pega o Word, por exemplo, e cola lá dentro. Ele manda a imagem lá para dentro. Você pega o Paintbrush, ele vai lá e cola lá dentro. Você pega um PowerPoint, ele pega e cola lá dentro. E acho que até no WhatsApp também você pega, é só tirar o print e depois colar, Ctrl V. Isso que eu tava lembrando, Ctrl V. Obrigada. Então são duas perguntinhas aqui que vão falar basicamente sobre sobre isso aqui. Na verdade, nessa segunda aqui, porque Jesus escolheu alguns assuntos, né, para poder tratar com as pessoas. Para poder tratar com as pessoas. E aí, esses assuntos é que são interessantes. Jesus começa a tratar os assuntos relacionados à vida do povo, né? Por que Jesus falava sobre colheita? Alguém pode me responder aí? Por que Jesus falava sobre pastor de ovelhas? Por que Jesus falava sobre plantação? Ah, tá. Sobre semeadura? Isso tinha a ver com o quê? Professor... Ah, tá, peraí. Consegui. É que eu não tava conseguindo ver as perguntas que tava no Zoom, mas agora eu consigo ver. Com Deus, o pastor que guia as ovelhas, os discípulos, para o caminho certo. Então, veja, por que ele usava esses assuntos? Porque eram assuntos do dia a dia daquele povo. Eles não tinham televisão como temos, eles não tinham rádio, eles não tinham internet, eles não tinham carro, eles não possuíam os esportes como nós temos hoje, eles não possuíam diversos níveis de coisas que hoje nós temos. Então, se hoje eu for falar sobre eles não tinham ônibus, não tinham avião, né? Então, esses assuntos hoje eu posso utilizar porque faz parte do nosso contexto. Entendeu? Jesus pegava um assunto do contexto que o pessoal vivia na época e aplicava princípios, lições espirituais do reino de Deus naquele período. Fala. Quem está me chamando aí? Eu. Teve uma vez que meu pai chegou para um pastor Sim. e perguntou: por que os evangélicos gritam tanto na igreja que não sei o que, não sei o que lá, que ficam berrando? Aí eu fiquei até com vergonha, né, que eu tava com ele. Nossa, eu fiquei toda vermelha, meu pai ter perguntado essa besteira. Aí o pastor simplesmente disse:
Não tem quando algum jogo que seu time tá jogando contra o adversário, seu time faz gol? Então, vocês esperneam, gritam de felicidade, igual nós, a gente grita de felicidade, a gente quer demonstrar a nossa alegria. Eu achei muito legal esse exemplo Fez que uma você deu. associação, né? Ele fez uma associação, fez tipo uma parábola para poder explicar por que as pessoas gostam de ter as suas expressões bem emotivas diante quando eles estão em um culto, né? Existem diversas maneiras de você expressar, mas algumas pessoas fazem isso de com maior intensidade. E perfeito, fez uma bela comparação. Quando você está vendo um time de futebol, você não gosta de extravasar, de colocar, só tem um minutinho só para a gente terminar, e aí você entendeu o princípio da parábola, exatamente isso aí, né, Mábia. Tá? Tá bom? Aí vocês respondam essa questão, no próximo aula a gente dá uma olhadinha. Tudo bem? Beijo na bochecha, Deus te abençoe. Tchau, professor. Beijão, tá? Fique com Deus. A aula passou tão rápido que nem deu tempo de falar tudo. Vida de artista.